Ela trocou um amor verdadeiro por riqueza e anos depois implorou por perdão. Clara estava em frente à pequena casa onde viveu tantos sonhos com Júlio. Na mão, uma mala. No rosto, lágrimas e indecisão. Júlio, com a camisa suada do trabalho na oficina, segurava a mão dela. Clara, não faz isso. A gente pode construir nossa vida devagar. Ela puxou a mão, nervosa. Eu tô cansada de viver contando moeda, Júlio. Ele respirou fundo. Eu te amo. Isso não basta? Clara abaixou os olhos por um instante, mas a buzina de um carro preto luxuoso cortou o silêncio. Era Gustavo Albuquerque, empresário rico da cidade, arrogante e acostumado a conseguir tudo. Ele abaixou o vidro e sorriu. Clara, amor, estamos atrasados. Júlio olhou sem acreditar. Você vai mesmo? Clara engoliu seco. Eu preciso pensar no meu futuro. Júlio sentiu o peito rasgar. Então nosso amor era pouco. Ela virou o rosto para não chorar. Amor não paga conta. A frase entrou como faca. Clara entrou no carro sem olhar para trás. Júlio ficou parado na rua de terra, vendo o carro sumir com a mulher que ele amava. Naquela noite, Clara ganhou joias. Júlio perdeu tudo. Mas o destino ainda estava só começando a escrever essa história. Clara chegou à mansão dos Albuquerque deslumbrada. Lustres enormes, chão de mármore e empregados por toda parte. Tudo parecia um sonho. Ou quase. Assim que entrou, Gustavo segurou seu braço com força. Aqui dentro você me respeita e faz tudo certo. Clara estranhou o tom. Gustavo, você está me machucando. Ele soltou e sorriu frio. Se acostuma. Agora você carrega meu nome. Nos primeiros dias, vieram vestidos caros, viagens e restaurantes chiques. Nas fotos, sorrisos. Na realidade, silêncio. Gustavo controlava tudo. Essa roupa tá vulgar. Não quero você falando com esse garçom. Sua mãe ligou? Não precisa atender. Clara começou a sentir falta das coisas simples, da risada alta de Júlio, do café coado na hora, da paz. Numa noite, durante um jantar com empresários, Gustavo a humilhou na frente de todos. Clara é bonita, mas não entende nada de negócios. Todos riram. Ela sorriu sem graça, segurando o choro. Ao chegarem em casa, ela explodiu. Você não precisava fazer isso. Gustavo virou uma dose de uísque. Eu te tirei da pobreza. Me agradece. Clara ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu medo. Naquela mesma noite, deitada numa cama enorme e gelada, lembrou de Júlio. Lembrou do abraço apertado. Do jeito que ele dizia: enquanto eu respirar, você nunca vai estar sozinha. E ali, cercada de luxo, Clara percebeu que estava mais sozinha do que nunca. Enquanto Clara tentava se convencer de que tinha feito a escolha certa, Júlio afundava na pior fase da vida. A oficina estava vazia, as contas atrasadas e o coração destruído. Seu amigo Marcelo tentava animá-lo. Cara, esquece essa mulher. Ela te trocou. Júlio, sentado no chão da oficina, encarava a aliança nas mãos. Eu dei meu coração para ela. Marcelo suspirou. Então usa essa dor para crescer. Naquela noite, Júlio chorou como nunca. Mas no dia seguinte, levantou cedo. Abriu a oficina. Trabalhou dobrado. Aceitou serviço em outra cidade. Dormiu pouco. Comeu mal. Mas não desistiu. Com o tempo, seu talento chamou a atenção. Um empresário chamado Renato Vasconcelos levou um carro importado para consertar. Júlio encontrou um defeito que ninguém descobria. Renato ficou impressionado. Você entende mesmo?
Júlio limpou as mãos na camisa. Trabalho com honestidade. Renato sorriu. Quero te fazer uma proposta. Era a chance da vida dele. Enquanto Clara vivia presa numa mansão, Júlio começava a construir seu império. Naquela noite, antes de dormir, ele pegou a foto antiga dos dois, olhou por alguns segundos e guardou numa gaveta. A partir de hoje, eu vou vencer. E naquele instante, o homem que foi abandonado começou a se transformar em alguém impossível de esquecer. Os meses passaram e Clara já não reconhecia a mulher no espelho. Vestidos caros, joias brilhantes, maquiagem impecável, mas os olhos vazios. Gustavo controlava cada passo dela. Vai sair? Com quem? Por que demorou no mercado? Quem te mandou mensagem? Clara respirava com medo. Até sorrir tinha hora. Numa tarde, ela tentou visitar a mãe, Dona Teresa. Gustavo arrancou a chave da mão dela. Eu disse que não. Clara perdeu a paciência. Você não manda em mim. O tapa veio rápido, seco, silencioso. Clara levou a mão ao rosto, sem acreditar. Os olhos se encheram de lágrimas. Gustavo apontou o dedo. Nunca mais levanta a voz para mim. Ela subiu correndo para o quarto, tremendo. Sentada no chão, abraçando os joelhos, chorou baixinho. Lembrou da simplicidade da casa de Júlio. Lembrou dele chegando cansado, mas sorrindo. Lembrou do carinho, do respeito, do amor. Naquele instante, Clara entendeu a verdade. Ela não tinha trocado pobreza por riqueza, tinha trocado paz por uma prisão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlio assinava contrato com Renato Vasconcelos. Agora ele era sócio de uma grande empresa automotiva. Comprou uma casa, um carro novo e recuperava aos poucos a dignidade. Marcelo bateu em suas costas e riu. Tá vendo? O mundo gira. Júlio olhou para o céu e respondeu. Gira e ensina. Sem imaginar, o destino estava preparando o reencontro que mudaria tudo. Anos se passaram. Clara continuava na mansão, mas por dentro tudo estava quebrado. Gustavo se tornava cada vez mais frio, distante e controlador. As brigas eram constantes. O silêncio, ainda pior. Numa manhã qualquer, Clara decidiu sair sozinha, escondida. Precisava respirar. Precisava sentir o mundo de novo. Colocou óculos escuros, pegou a bolsa e saiu sem avisar. Andou pelas ruas da cidade como se fosse uma estranha no próprio lugar onde cresceu. Até que parou em uma cafeteria simples. O cheiro de café fresco trouxe uma lembrança forte. Ela fechou os olhos por um segundo e viu Júlio, sorrindo, dizendo: café ruim não existe, só mal acompanhado. Clara abriu os olhos rapidamente, com o coração acelerado. Sentou-se, pediu um café e ficou ali, em silêncio, até que ouviu uma voz conhecida atrás dela. Pode deixar, eu pago esse. Ela congelou, virou devagar, e o mundo pareceu parar. Era Júlio, mas não o mesmo de antes. Agora bem vestido, confiante, diferente, mais forte, mais seguro. Clara ficou sem palavras. Júlio, ele sorriu de leve, com calma. Clara. O nome dela saiu firme, mas sem emoção. Ela tentou sorrir. Quanto tempo? Júlio assentiu. Bastante. O silêncio entre os dois dizia tudo. Clara tentou puxar assunto. Eu fico feliz em te ver bem. Júlio olhou nos olhos dela. Eu também aprendi a ficar. A frase pesou. Clara sentiu o coração apertar.
Antes que ela dissesse mais alguma coisa, o celular dele tocou. Ele atendeu. Já tô indo. Desligou, pegou a carteira e deixou o dinheiro na mesa. Foi bom te ver, Clara. E saiu sem olhar para trás. Clara ficou parada, sentindo algo que há anos não sentia. Arrependimento. Pela primeira vez, o passado não parecia tão distante assim. Clara ficou sentada por longos minutos depois que Júlio saiu. O café esfriou, mas o coração queimava. A forma fria como ele falou, a distância no olhar. Nada daquele homem lembrava o Júlio que implorou para que ela ficasse. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Ela saiu da cafeteria atordoada, andando sem direção. Na cabeça, só uma pergunta. E se eu tivesse ficado? Quando chegou em casa, Gustavo já a esperava. Sentado no sofá, expressão fechada. Onde você estava? Clara hesitou. Fui dar uma volta. Ele se levantou devagar. Sem me avisar. O clima pesou. Eu só queria respirar um pouco, Gustavo. Ele riu, sarcástico. Respirar? Aqui não te falta nada. Clara respondeu, firme pela primeira vez. Falta paz. O silêncio foi imediato. Gustavo se aproximou, olhando nos olhos dela. Você anda estranha. Clara engoliu seco. Talvez eu só esteja enxergando as coisas como elas são. Ele apertou o maxilar. Cuidado com o que fala. Clara subiu para o quarto sem responder. Dessa vez, não chorou. Sentou na cama e ficou olhando para o nada. Mas, no fundo, uma decisão começava a nascer. Do outro lado da cidade, Júlio dirigia seu carro novo, em silêncio. A imagem de Clara ainda estava na cabeça dele. Marcelo percebeu. Ainda mexe com você, né? Júlio suspirou. Mexe, mas não manda mais. Ele olhou para frente, determinado. Tem coisas que a gente ama, mas aprende a deixar no passado. Enquanto Clara começava a se questionar, Júlio já tinha aprendido a seguir em frente. E o destino ainda tinha planos para os dois. Depois daquele dia, Clara não conseguiu mais fingir. O encontro com Júlio abriu uma ferida que ela achava que estava enterrada. Mas não estava. Nunca esteve. Os dias na mansão ficaram ainda mais pesados. Gustavo desconfiava de tudo. Você está diferente. Vive distraída. Está escondendo o quê? Clara já não tinha mais energia para mentir. Numa noite, durante o jantar, ele perdeu o controle. Você encontrou alguém? Ela levantou os olhos devagar. Encontrei a verdade. Gustavo bateu o copo na mesa. Para de jogo. Clara respirou fundo. Eu não sou feliz aqui. O silêncio foi cortante. Eu errei, Gustavo. Ele riu com desprezo. Errou. Você tem tudo. Clara balançou a cabeça. Não, eu não tenho nada. Ele se levantou, furioso. Se tá ruim, a porta tá aberta. A frase ecoou na sala. Clara ficou parada. Anos atrás, ela não teve coragem. Mas agora era diferente. Subiu para o quarto, abriu o armário e olhou tudo ao redor. Roupas caras, sapatos, joias. Nada daquilo significava mais nada. Pegou uma mala. Dessa vez, sem lágrimas. Enquanto isso, Júlio estava em uma reunião importante com investidores. Renato sorria satisfeito. Você construiu algo grande, Júlio. Ele respondeu com calma. Eu só não desisti. Mas, no fundo, algo ainda não estava completamente resolvido. Naquela mesma noite, Clara descia as escadas da mansão com a mala na mão. E,
Pela primeira vez em anos, não estava fugindo, estava escolhendo. E essa escolha mudaria tudo. Clara saiu da mansão sem olhar para trás. O portão se fechou e, com ele, uma vida inteira de ilusões. Do lado de fora, não havia motorista nem luxo. Só o silêncio da noite e a realidade. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em anos, estava livre. Mas também sem nada. Sem casa. Sem dinheiro próprio. Sem rumo. Ligou para a única pessoa que ainda poderia acolhê-la. Mãe. Do outro lado, Dona Teresa reconheceu a voz tremendo. Clara, minha filha, onde você está? As lágrimas vieram. Eu fui embora. Minutos depois, Clara estava no ônibus, com a mala no colo e o coração apertado. Ao chegar na casa simples onde cresceu, foi recebida com um abraço forte. Eu sempre estive aqui, minha filha. Clara chorou como há muito tempo não chorava. Dias depois, a realidade bateu. Ela precisava trabalhar. Precisava recomeçar. Mas ninguém a levava a sério. Você nunca trabalhou, né? Experiência? Referência? As respostas sempre as mesmas. Clara sentia o peso das escolhas que fez. Enquanto isso, Júlio expandia seus negócios. A empresa crescia rápido. Reconhecimento, dinheiro, respeito. Mas, em meio a tudo isso, ele ainda lembrava daquele encontro e daquela expressão nos olhos de Clara. Uma mistura de arrependimento e dor. Numa tarde, Marcelo comentou: ela foi embora do marido. Júlio parou na hora. Como você sabe? A cidade fala, né? O silêncio tomou conta. Júlio olhou pela janela, pensativo. Tem coisas que voltam quando a gente menos espera. Do outro lado da cidade, Clara encarava um anúncio simples. Precisa-se de atendente. Respirou fundo e entrou. Sem luxo, sem orgulho, só com coragem. Porque, dessa vez, ela estava disposta a pagar o preço pelas próprias escolhas. Clara conseguiu o emprego. Nada de luxo, nada de glamour. Apenas um balcão, um uniforme simples e um salário apertado. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentia paz. Aprendeu rápido. Atendia com educação, sorria com verdade e, aos poucos, conquistava respeito. Dona Lúcia, a dona do pequeno restaurante, observava. Você tem vontade de aprender, isso vale mais que experiência. Clara sorriu, humilde. Eu preciso recomeçar. E estava mesmo tentando. Enquanto isso, Júlio se preparava para um evento importante. A empresa dele havia fechado um grande contrato. Renato avisou: vamos comemorar. Convidei alguns clientes e escolhi um restaurante simples, mas muito bem falado. Júlio concordou. O importante é o trabalho. Naquela noite, o destino decidiu agir. Clara organizava as mesas quando ouviu: reserva no nome de Júlio Andrade. O mundo parou por um segundo. Ela congelou, respirou fundo e se virou lentamente. E lá estava ele, elegante, seguro, diferente. Mas ainda, Júlio. Os olhos dos dois se encontraram. Silêncio. O tempo pareceu voltar e, ao mesmo tempo, mostrar o quanto tudo mudou. Júlio também se surpreendeu. Clara. Ela tentou manter o profissionalismo. Boa noite, mesa para quantas pessoas? A voz firme, mas o coração acelerado. Marcelo, que estava junto, sussurrou: olha o destino aí. Júlio puxou a cadeira, sem tirar os olhos dela. Para 6 pessoas. Clara anotou, tentando controlar as mãos.
Podem me acompanhar. Durante o jantar, ela evitou olhar, mas sentia o olhar dele, pesando, pensando, sentindo. E ali, entre pratos simples e memórias complicadas, ficou claro. A história deles ainda não tinha acabado. O restaurante estava cheio, mas para Clara, tudo girava em torno daquela mesa. Ela tentava agir com naturalidade. Mais alguma coisa? Júlio observava cada detalhe. O jeito simples, o olhar mais calmo. Algo tinha mudado. Clara, podemos conversar depois? Ela hesitou por um segundo. Depois do expediente. A noite passou devagar. Cada segundo parecia um teste. Quando o restaurante fechou, Clara saiu pelos fundos. Júlio já a esperava. O silêncio entre os dois era pesado, mas necessário. Ele começou. Você tá bem? Clara respirou fundo. Tô aprendendo a ficar. Júlio assentiu, reconhecendo a própria frase no passado. Fiquei sabendo que você saiu da mansão. Ela olhou para o chão. Demorei, mas saí. Júlio cruzou os braços. Por quê? Clara levantou os olhos, firme. Porque eu percebi que dinheiro nenhum compra paz, nem amor de verdade. O vento soprou leve. E demorou para perceber. A pergunta veio direta, sem suavidade. Clara não fugiu. Demorou e custou caro. O silêncio voltou. Dessa vez, mais leve, mais sincero. Júlio respirou fundo. Você me destruiu, Clara. A voz não era de raiva. Era de verdade. Ela sentiu o golpe. Eu sei, os olhos marejaram. E eu me arrependo todos os dias. Júlio desviou o olhar por um instante. Arrependimento não muda o passado. Clara concordou. Não, mas muda quem a gente decide ser. A frase ficou no ar. Diferente de antes, Clara não estava pedindo nada. Não estava implorando. Só estava sendo verdadeira. Júlio olhou para ela por mais alguns segundos. E pela primeira vez, não viu a mulher que o deixou. Viu alguém que aprendeu com a própria dor. Mas ainda restava uma pergunta. Será que isso era suficiente para recomeçar? Depois daquela conversa, Clara voltou para casa com o coração acelerado. Não era mais a mesma dúvida de antes. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Do outro lado, Júlio entrou no carro em silêncio. Marcelo percebeu na hora. Mexeu com você? Júlio demorou para responder. Mexeu, mas não é tão simples. Nos dias seguintes, Clara tentou manter a rotina. Trabalho, casa, ajudar a mãe. Mas a cabeça sempre voltava para aquela conversa. Para o olhar de Júlio. Para o que poderia ou não acontecer. Dona Teresa, percebendo tudo, falou. Minha filha, tem coisas que a vida dá uma segunda chance. Clara suspirou. E quando a gente não merece? A mãe segurou a mão dela. Às vezes não é sobre merecer, é sobre aprender. Enquanto isso, Júlio decidiu voltar ao restaurante. Mas dessa vez, sozinho. Clara se surpreendeu ao vê-lo entrar. Boa noite. Ele respondeu com calma. Eu vim conversar. Ela assentiu. Sentaram-se. Sem pressa. Sem máscaras. Você mudou, Clara. Ela não desviou. A dor ensina. Júlio concordou. Eu também mudei. Aprendi a me valorizar. O silêncio foi sincero. E o que você quer agora? Ele perguntou. Clara respirou fundo. Eu não quero luxo, nem facilidade. Olhou direto nos olhos dele. Eu só quero viver uma vida de verdade. Júlio analisou cada palavra, cada gesto. Mas ainda havia medo.
Medo de sofrer de novo. Medo de confiar. Ele se levantou devagar. Eu preciso de tempo. Clara assentiu, sem insistir. Eu entendo. Dessa vez, ela não correu atrás. Não implorou. Apenas respeitou. E foi exatamente isso que fez Júlio começar a enxergá-la com outros olhos. Os dias passaram, e o silêncio entre Clara e Júlio dizia mais do que qualquer palavra. Mas algo já tinha mudado. Não havia mais orgulho, nem pressa. Só verdade. Clara seguia sua rotina simples, trabalhando no restaurante, ajudando a mãe e reconstruindo a própria vida com dignidade. Numa tarde, Dona Lúcia chamou. Clara, vem cá. Ela se aproximou. Quero te promover. Você merece. Clara se emocionou. Sério, você não desistiu. Isso vale muito. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu orgulho de si mesma. Do outro lado, Júlio observava tudo de longe. Discreto. Sem interferir. Mas atento. Marcelo provocou. Até quando você vai fingir que não quer? Júlio sorriu de canto. Eu só não quero errar de novo. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Foi até o restaurante. Esperou o fechamento. E quando Clara saiu, ele estava lá. Sem pressa. Sem pressão. Só presença. Clara. Ela se aproximou, tranquila. Oi. Júlio respirou fundo. Eu pensei muito. Olhou direto nos olhos dela. O que você fez me machucou, mas o que você se tornou hoje me surpreendeu. Clara ficou em silêncio. Eu não posso apagar o passado. Ele deu um passo à frente. Mas talvez a gente possa escrever algo diferente daqui para frente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas dessa vez não eram de dor. Eram de esperança. Sem pressa, ele completou. Clara sorriu, leve. Sem pressa. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Simples assim. Sem luxo. Sem promessas exageradas. Só verdade. E ali, o amor não voltou como antes. Voltou melhor. Mais forte. Mais consciente. Porque, às vezes, o coração só aprende a escolher certo depois de errar muito. O tempo passou, mas dessa vez, sem pressa. Clara e Júlio recomeçaram devagar, sem promessas exageradas, sem pressões. Apenas presença. Ela continuava trabalhando no restaurante, agora como gerente. Ele seguia crescendo nos negócios, mas sempre arrumavam um tempo um para o outro. Coisas simples. Café no fim da tarde. Conversas na calçada. Risadas sinceras. Numa dessas tardes, Júlio olhou para Clara e disse: engraçado, a gente tinha tudo antes e não sabia. Clara sorriu, com os olhos marejados. A gente tinha o mais importante e eu não valorizei. Ele segurou a mão dela. Mas você aprendeu. Ela respondeu firme. Aprendi e nunca mais troco paz por aparência. Meses depois, Júlio levou Clara até um terreno simples. Aqui eu quero construir algo. Ela olhou ao redor. Uma casa. Ele assentiu. Um lar. Clara se emocionou. Sem luxo exagerado. Sem ostentação. Mas com tudo que antes faltava. Respeito. Companheirismo. Amor de verdade. E ali, de mãos dadas, eles entenderam que o destino não tinha sido cruel, apenas justo. Porque a vida não tira, ela ensina. E quando a gente aprende, ela devolve do jeito certo. Se essa história mexeu com você,
Deixa seu gostei e se inscreve no canal Lembranças da Vida. Porque aqui, toda lembrança tem uma história e toda história tem um pedaço da nossa vida.